culto de homens, o que eu vou trazer, hein? Não adianta trazer chocolate, o homem não gosta muito, né? Para pôr embaixo das cadeiras e falar, quem vem para frente ganha chocolate. Né? Os caras lá de trás vêm tudo para frente, né? Amém. Escute, queridos. Deus me deu uma palavra. A gente tinha uma ideia de trazer um testemunho hoje, mas, sabe, às vezes a pessoa tem medo de vir aqui falar, né? Não é fácil, né? Né, Clayton? Você que veio aqui sabe como é que é, né? Né, Júnior? Então, mas Deus me deu uma palavra exatamente. Você sabia que eu ia falar sobre Davi, não? É? Hã? Você sabia, né? Ah, Deus sabia, claro, o Espírito Santo sabia. Interessante como ele começou a falar da adoração de Davi e tal, porque eu entendo que Davi era um homem muito parecido com nós, conosco nos dias de hoje. E uma das coisas que mais tem pegado no nós homens é o foco, é a meta, é saber continuar apesar das dificuldades, saber perseguir uma meta. E sempre eu quero no culto de homens que eu ou quem vem aqui ministrar, mesmo que seja um testemunho, traga alguma coisa construtiva para a gente. E eu acho que essa é uma palavra que nós precisamos compartilhar um pouco nesse tempo difícil. A gente corre muito risco de escorregar e sair do nosso foco. A gente corre nos tempos de crise, nas situações, pelo que o mundo está oferecendo, né? As balinhas das pernas bonitas das mulheres, as gratificações oferecidas por Satanás para que a gente abandone realmente o gosto pelas coisas de Deus, para que a gente abandone o Evangelho, para que a gente até diga, não é bem verdade, não é assim, é mais ou menos. E para a sua felicidade, aqui nessa igreja você vai sempre escutar ministrações que vão falar que Deus é Deus e pronto. Então a gente não vai cortar caminho, porque é melhor a gente perder algumas pessoas por não aceitarem o evangelho correto, o que está escrito na palavra de Deus, do que a gente perder a alma da gente. Porque certamente, se nós não pregarmos o evangelho certinho, Jesus falou, o cara vai chegar na frente dele e falar assim, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu libertei cativos, eu libertei os oprimidos, eu ganhei milhares de almas para o teu reino. E ele vai dizer, eu não te conheço? Porque, por isso tem que ser o evangelho da verdade. E nesse tempo, nós corremos muito risco de desviar disso. Então, uma das coisas que eu observei é que a gente não se prepara para continuar no foco. A gente vai indo, vai lutando, vai levantando de manhã, vai trabalhando, vai lutando, mas a gente não se prepara profundamente para vencer a batalha e ganhar a guerra. Porque a guerra é feita de batalhas. Todo dia é uma batalha. Eu costumo dizer, matamos mais um leão. Né? Passou isso aqui, foi mais um leão. Foi mais um leão. E é uma batalha. Então, cada batalha que você vence, você vai acumulando pontos para você vencer a tua guerra. E é preciso ter foco, porque senão as facilidades do mundo vão lhe tirar do foco. E Davi foi um homem sujeito a essas mesmas batalhas, a essa mesma situação. As tarefas difíceis de hoje em dia nos levam muitas vezes a perder o foco. São distrações, tantas alternativas que se tem, né? Por exemplo, hoje à noite, quem é corintiano podia ver o show do Corinthians lá no Avaí, né? Quem é gremista tinha que ficar em casa, torcendo pelo Grêmio, né? Coisa semelhante. Mas nós estamos todos aqui, porque nós queremos ver a glória de Deus resplandecer na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Eu posso ouvir um amém? Nós precisamos entender que Deus está vendo e Ele é galardeador daqueles que o buscam. Nós estamos buscando Ele nesse lugar, amém? Então, como eu disse, tanta coisa atraente, tanta coisa bonita, no meio de tudo isso, não é difícil a gente perder o foco. E essa é a nossa realidade também espiritual, não só material. Eu quero falar da realidade espiritual, mas também da realidade material. O diabo prefere derrubar um homem quando ele está no alto,
Quanto mais alto tiver, mais o diabo vai tentar fazer para derrubar, porque aí a queda é maior e mais dura. E essa é a verdade. Desperdiçamos nosso tempo por tantas influências, nos dizendo o que é bom, o que é certo, o que é errado, e acabamos nos perdendo, analisando essas coisas todas, sendo que a gente já devia conhecer o caminho, a gente devia estar preparado. Quando aparece uma circunstância avassaladora, quando aparece uma situação do dia mal, por exemplo, da doença, da dificuldade financeira, do perder o emprego, do perder o negócio, do entrar em crise, nós já tínhamos que ter um lastro de preparo suficientemente estruturado para vencer a batalha. E acabamos nos desviando. E aí eu pergunto para você, depois que o foco mudou, para voltar o carro para o caminho, vamos pegar o seu Enir, que dirigiu muitos anos de estrada de terra. O caminhão saía de lado no barro, né, patinando, para voltar de novo, dá umas dançadas, e às vezes nem sempre consegue, às vezes fica no barranco. É mais ou menos assim a vida da gente. Então, essa noite eu queria que você pensasse, qual que é o seu foco na área material, na área matrimonial, se você é casado, se você é solteiro, na sua área de relacionamentos, qual que é seu foco na área profissional, qual que é seu foco na área espiritual? Você, se alguém conversasse com você 1 hora, a pessoa podia dizer, não, esse é um homem que tem foco, é um homem que tem metas, é um homem que sabe onde quer chegar. Ou a pessoa ia dizer para você, olha, precisa rever teus conceitos aí. O que é que te move? O que é que te faz levantar? Porque, veja bem, ninguém vai ralar o peito se não tem uma motivação. Isso vale para o espiritual. Eu sempre digo aqui na igreja, se você não tem claro contigo que você quer salvação eterna, você não vai se desgastar de estar presente, servir, crescer, ser um homem de Deus. Se você tem claro onde você quer chegar, em cada uma das áreas da sua vida, então fica mais funcional e especialmente motivador. Senão, a pessoa começa a ruminar e fazer até o que eu falei domingo aí, começa a reclamar. O que motiva você a acordar e levantar todas as manhãs? O que motiva? Qual é o motivo? Alguém pode dizer para mim, não, meu motivo são meus filhos, são meus netos, né? É a minha razão, mas é só isso? Às vezes a gente perde o foco e num momento como esse, a gente consegue perceber que precisa realinhar o foco. E o objetivo dessa conversa com vocês é que a gente, se alguém está aqui com uma das áreas sem foco, sem meta, sem estratégia, comece a pensar, comece a meditar e falar, opa, eu preciso reavaliar, porque se acontecer alguma coisa difícil aqui, eu vou capengar, eu vou claudicar. Depois que a gente perde o foco, o que acontece? Vem desânimo, vem tristeza, vem solidão, vem depressão. A gente, às vezes, quando perde o foco no cristianismo, a gente tem um sentimento de impureza, a gente tem até uma indignação com a gente, porque eu estava falando com um irmão essa semana, ele falou assim, eu tenho uma indignação comigo, porque é que eu praticava aquelas coisas quando eu estava no mundo. Essa foi a palavra que ele usou, indignação. A gente fica com esse sentimento de não ouvir mais a voz de Deus, a gente já não consegue mais ter aquela intimidade, nos agasalhar sob as asas dele, nos esconder em Deus. Essa é a palavra. Davi, se você pegar Salmos, ele o tempo todo fala, me escondi em Deus. E o problema é assim, quem não sabe onde quer chegar, não vai chegar a lugar nenhum.
Repete isso comigo para ficar bem claro. Diga: quem não sabe onde quer chegar, não chegará a lugar nenhum. Todos nós precisamos saber claramente onde nós queremos chegar em cada área das nossas vidas. Deixe-me lhe ajudar a pensar um pouco. Na área espiritual, na área de finanças, nos relacionamentos, na família, na empresa, empregado ou empregador, na saúde, no lazer até. Onde eu quero chegar? E aí eu selecionei um texto de Provérbios capítulo 24. Quiser pôr para mim lá Provérbios 24. Provérbios 24, versos 3 a 6. Fala assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Presta atenção. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. O homem sábio é poderoso. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Ou seja, na multidão de conselheiros é que você consegue a vitória. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ninguém vai chegar a lugar nenhum, em todas as áreas que a gente falou, se não planejar, se não organizar, se não executar bem as suas tarefas, ser um bom executor, porque tem foco, e se não controlar. Tem situações e momentos da vida que a gente precisa falar assim: opa, meu amigo, agora é hora de eu levantar às 6 da manhã e dormir à meia-noite. E pau. Tem situações que são assim. Tem situações que não cabe a versatilidade dos tempos de fartura. Tem situações que você tem que trabalhar com margem menor, você tem que trabalhar com situações mais complexas. Enfim, é preciso ter um entendimento do que você está vivendo e saber onde você quer chegar. Porque se você sabe onde você quer chegar, então você vai planejando, organizando de tal maneira, executa profundamente e controla isso de uma forma: peraí, estou indo certo, estou no caminho certo, errei essa semana, errei esse mês. O texto que a gente acabou de ler fala mais ou menos disso. O texto que acabamos de ler fala de que para encher a nossa vida de vitórias, ou seja, para que os nossos cômodos se enchem do que é precioso e agradável, né? Para que nossa casa tenha paz, para que nossa vida espiritual esteja bem com Deus, esteja agasalhada em Deus, para que nós tenhamos dinheiro para o dia mau, para que nós tenhamos fartura nas nossas mesas, é preciso ser prudente. E o texto de Provérbios ensinou que é preciso ter sabedoria, é preciso ter discernimento, é preciso ter conhecimento e orientação. E quando você vai para a palavra, você descobre que o princípio da sabedoria é a palavra. É ali que você vai encontrar tudo. Você pega, por exemplo, orientação. Vou pegar só um exemplo. Quando você vem na igreja, qual é que é uma das funções da igreja? É orientar diante das conflitantes culturas que existem aí na sociedade, a gente com sabedoria, com discernimento, para que a gente ande no caminho do Senhor e seja próspero. Não é fazer uma teologia da prosperidade financeira, que eu acho que isso é uma roubalheira, mas é sim nos orientar como igreja, como instituição. Por isso a gente faz parte do corpo de Cristo, para ser orientado por isso. Porque a palavra, você lembra, nós lemos assim, quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Então, através do Bíblia em Casa, através dos cultos dos homens, do culto de domingo, dos ensinos de quinta-feira, né?
Veja, agora nós estamos focando muito no ensino da educação de filhos na quinta-feira. As mulheres, você que tem uma esposa aqui, não deixe, só tem 60 vagas, já não tem mais, né? Só está restando umas 25, 30 vagas para o curso de mulheres. Mas esse curso foi feito pela primeira vez na nossa casa. Então eu sei os assuntos que são tratados. E sei dos testemunhos que a pastora Raquel recebe lá. Então você não pode deixar de enviar sua companheira lá nesse curso. Tente colocá-la lá o quanto mais rápido possível. Você vai ver que você não vai se arrepender. Começa dia 3 de agosto. Ou seja, a igreja tem essa função de orientar. Mas cabe a você a decisão. Ela só orienta, ela te dá direção, ela sugere, mas ela não pode impor. Porque ninguém pode entrar dentro de ninguém e mudar a história. Não é verdade? Então, nós precisamos estar focados naquilo que sonhamos e naquilo que nós almejamos. E aqui que eu quero que você continue pensando comigo. Você é uma pessoa de foco? Você é uma pessoa que realmente sabe onde quer chegar? Ou você mente para você mesmo que de manhã você tem foco, mas quando aparece uma oportunidade para fazer um ilícito às 2 horas da tarde, esqueceu do foco? O problema está aí. Muitos querem, mas não se preparam. Muitos querem. Muitos querem a vitória. Muitos gostam de escutar a história de um homem que venceu. Mas preparar-se. Sonham, mas ficam deitados em suas convicções. Almejam, ficam almejando assim, mas não querem pagar o preço para obter tudo isso. O que eu falei que era? O texto falou: obtenha sabedoria, obtenha discernimento, obtenha conhecimento, obtenha orientação e se prepare para o dia que você tiver que enfrentar. Há um personagem da Bíblia que nós estávamos falando aqui, que é o Davi, que é um exemplo muito bem postado sobre isso. E eu preparei material aqui para falar aqui 3 horas, mas eu vou falar só mais uns 15, 20 minutos. Vou resumir o que eu preparei aqui rapidamente. É que eu estou preparando um seminário que eu vou fazer esse fim de semana em Lages, e que o pastor quer que eu fale de finanças. Então, vou falar um pouco dessas coisas. O Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim. Não porque ele tinha jactância, ele ficasse se gabando disso, de ser perfeito. Nunca ele fez isso. Mas porque ele confessava as suas imperfeições. Ele escondeu-se em Deus. Isso eu queria que você repetisse, porque é didático para você gravar. Davi, diga comigo, Davi. Vamos de novo. Davi escondeu-se em Deus. Veja bem, ele diz assim: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é onde eu posso chegar. Ou seja, quando apertavam ele, falava: Deus, os meus inimigos estão me apertando, mas eu quero que o Senhor, eu confio no Senhor. É esse lugar que cada um de nós precisa achar em ponto prioritário da vida. Ei, você está dentro de uma igreja evangélica, e é isso que nós vamos pregar para você, e é isso que a gente vive. Primeira coisa, quando acontece uma coisa, o que a gente faz? Vamos orar? Vamos orar, vamos ver como é que faz. Como é que você decide isso? Não sei, vamos orar. Passou o tempo em que a gente decidia essas coisas na carne. Davi escondeu-se em Deus. A história de Davi como pastor, você pode ler ela na 1 Samuel, capítulo 16 e 17. Depois você pode ver ele como o príncipe, aquele cara que viveu no palácio do Saul e tal, no capítulo de 18 a 20. Depois você pode finalmente acompanhar ele dos capítulos de 1 Samuel a 21 até o 31. Você vai ver Samuel, na 1 Samuel, perdão, você vai ver Davi sendo perseguido por Saul por ciúmes e por ciúmes. Mas em nenhuma parte da Bíblia, Henrietta Mears fala que nenhuma parte da Bíblia se encontra uma pessoa tão versátil como Davi. Nenhum outro personagem da Bíblia é tão versátil como ele. E não é por acaso que Deus colocou ele lá, porque para os nossos dias Deus sabe que nós precisávamos de uma luz como essa. Ele foi o menino pastor,
ele foi o músico da corte, ele foi o soldado que lutou lá, ele foi o amigo fiel, ele foi o comandante que fugiu, ele foi o rei, ele foi um grande general. Todos nós sabemos das vitórias, das batalhas, é só estudar lá. Ele sempre tinha foco. Ele foi um pai, ele foi poeta, escreveu tantos salmos, a maioria dos livros de salmo é dele, dos salmos. Ele foi um velho de coração partido que no fim, ele falou para o filho dele, Salomão: faça você justiça com esse, porque eu já passou. Generoso. Nós gostamos de ler essas histórias da coragem de intrepidez do Davi, né? Do seu encontro com os leões, os ursos, e especialmente com o gigante, que depois nós vamos ler aí. Mas eu queria listar algumas qualidades antes de ler para a gente lembrar. Davi era um cara fiel. Então um homem preparado é um homem fiel. Davi é um cara humilde, modesto. O homem preparado é um homem modesto. Não se ensoberbece, não tem jactância, não tem gavola, não. O homem preparado, como Davi, era paciente. Davi é um homem paciente, um homem de coragem. Pense um homem de coragem. Um homem nobre, de generosidade e benévolo. Um homem de confiança. E acima de tudo, um homem sensível. O primeiro foco que a Bíblia mostra dele está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, quando Saul entra em pânico e a palavra fala que um espírito demoníaco, um espírito do mal enviado por Deus, contra Saul, começa a tomar conta. Vem uma pessoa, um dos oficiais do rei Saul, fala para ele: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. E aí o cara às vezes quer ter uma empresa e não sabe nem falar bem. Não estou aqui me referindo a ninguém, estou falando, faz parte de um bom empresário, ele tem um relacionamento com seus clientes, com seus fornecedores, ter uma capacidade de falar bem, de conversar bem. Agora, como é que Davi se preparou para estar pronto contra Golias, por exemplo? Assim, nós precisamos nos preparar, porque nós precisamos nos manter na guerra, vencendo, como eu disse, cada batalha. Primeira coisa que aconteceu com Davi é que vão para a casa dele. Davi tem mais 7 irmãos. Se você ler completamente a história, lá no fim você vai ver que Davi pega pelo menos 3 deles e fica pajeando eles e trazendo como assessor dele e tal. Mas não sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Samuel chega para ungir um rei lá, porque Deus falou para ele: vai lá na casa e unja um rei. Ele vai na casa do pai de Davi. Hoje de manhã eu comentava com a pastora, falava: o pai do Davi devia ser um cara tremendo, porque ele ensinou coisas profundas para esse cara, para esse menino, esse Jessé, que era o pai de Davi. Pensa um exemplo de sujeito. Mas no fim ele fala assim: aquele menino que fica cuidando das ovelhas lá. E aí eu queria tirar uma lição para nós. Às vezes você olha para aquilo que você está fazendo agora, você fala assim: é muito pouco, só cuidando umas ovelhinhas aqui, entre aspas, né? Fazendo essa coisinha. Não, enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas, ele tocou harpa. Ele foi um adorador. Ele se preparou, ele se treinou com a funda dele para jogar e matar. Ele arrebentou a boca do leão, segurou os ursos, ele deu um jeito, ele se preparou. E aí Deus fala para o Samuel: Samuel, não é nenhum desses 7, aí chama outro. Falou para o Jessé: Jessé, você tem outro filho? Tenho sim. Então busca esse aí. E aí vem um cara ali que eles falam ruivo, de olhos bonitos, pequeno, de estatura pequena, a Bíblia fala.
Mas ninguém imaginava o cabedal de conhecimento que estava dentro daquele cara. Ele tinha se preparado. Então, deixa eu falar para você. Não espere que Deus vai te dar oportunidades, mesmo que profetizaram para você, se você não tiver um odre preparado, se você não tiver plataforma para receber. Quando Deus deu a igreja como um chamado para mim, um encargo, eu relutei tudo que é jeito. E aí Deus falou assim para mim, através de pessoas: ué, te preparei a vida inteira para quê? 40 anos te preparei, e agora você não vai pegar o que eu te preparei? É mais ou menos por aí. Quando Deus quer te dar uma riqueza, riqueza financeira, Ele vai ver se você está preparado, se você tem conhecimento, se você tem discernimento, se você tem sabedoria, se você tem generosidade, se você está disposto a servir. Olha o que Davi fez. Davi sai dali com essa situação, ungido o rei, derramaram a cabeça dele e falaram: você vai ser o rei de Israel. Ele não toma isso por presunção, ele fala: no tempo de Deus, no tempo de Deus. E aí ele começa a andar e vai servir o pai dele e os irmãos dele. E o que me chama a atenção é que cada vez que o pai dele enviava, quando enviou ele para o Saul, mandou vinho, mandou queijo, mandou pães. Quando mandou lá para os irmãos dele na guerra, mandou vinho, mandou queijo. Um pai generoso, estava refletindo. Vale para você que tem filhos? Ele vai olhar para você. Sempre eu digo para os pais: dê um dinheirinho para o seu filho ofertar na igreja, para ele aprender a ser generoso, para ele aprender a ser semeador. Isso tudo faz parte da cultura. No meio de um pacote de salada hoje, foi para a casa do pastor Gustavo, ontem tarde, perdão, um alho, uma cabeça de alho. Mas as crianças dele, os dois perceberam. E aí a pastora Débora falou: não foi comprado esse alho. Era uma cabeça de alho. Custa muito mais caro pegar o carro, sair da garagem, ir lá no coque e devolver o alho. Mas que lição ela ensinou para eles? Ela pegou os dois no carro, falou: vamos lá no coque, esse alho não é nosso, nós não compramos. Está aí junto aí, mas nós não compramos, caiu aqui dentro. Vamos devolver lá. E aí na hora do almoço, o Dudu falava assim, até que ele agora, falou assim: conte mamãe para o vovô, conte para o vovô. Vai ficar marcado para o resto da vida. Então são atitudes que você precisa se preparar. E eu vejo que Davi se preparou. Muitas vezes nós nos orgulhamos apenas com uma ideia, uma conquista, e já achamos que estamos prontos para deixarmos de crescer e aprender. Eu já cheguei aqui. Eu cheguei aqui, não precisa mais. Quantos que eu conheço que têm minha idade, que estão obesos em suas casas, não porque eu também já estou, né, mas estão obesos em suas casas e não conseguem sair daquilo, morreram para esse mundo já. Pararam de sonhar. E a gente comete o erro de se orgulhar, de se achar, de soberbecer. Não foi o que Davi fez? Davi era rei, sabia que era rei. Samuel tinha falado para ele. Quem era Samuel? Leia lá na Bíblia para ver. Era o cara que tinha autoridade máxima no país, do ponto de vista de governo e religião. Era o profeta, era o juiz, era o julgador, era o cara que mandava. E ele vai lá na casa. Ele chegou até a questionar com Deus: Deus, mas se eu vou lá ungir um outro rei e o Saul ficar sabendo, ele vai me matar. E aí Deus explica para ele: vai lá e diga que você vai sacrificar. Ele vai lá e sacrifica com Jessé, com o pai dele. Mas unge o cara rei. E o cara sai dali e diz: bom, mas agora, meus irmãos, escute bem. Vocês 7, eu sou o rei. Cala a boca, eu sou o rei. Fecha essa boca, eu sou o rei. E ele não faz nada disso. O pai dele fala assim: vai levar comida lá no acampamento, para ver como é que está teus irmãos. Ele pega e vai levar. Mas olha o detalhe. Homem responsável, preste atenção, lá na Bíblia está escrito: ele pegou e deixou alguém cuidando das ovelhas organizadamente. Meu pai me mandou para lá, azar, ele que se vire cuidar das ovelhas. Não, ele foi lá, organizou tudo, falou: você cuida das ovelhas, que essa é minha tarefa, que eu vou ajudar o papai lá a levar a comida para os meus irmãos. Você está entendendo? Provérbios 25:16 fala assim: se você encontrar mel, ou seja, se você for bem sucedido numa área da tua vida, numa fase, é como aquele cara que casa
e não quer mais dar carinho para sua esposa, não quer mais conversar com a sua esposa, acha que não precisa mais ter diálogo, acha que não precisa mais sentar com ela, não precisa dar uma palavra de elogio, não precisa levantar de manhã e dizer: meu Deus, que mulher virtuosa você é, como está cuidando da nossa... Nada, esquece, porque já casou mesmo. É assim, se você encontrar mel, coloca para mim lá, 25:16, Provérbios. Se você encontrar mel, agora sim, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Vá curtindo a vitória que você tem que curtir. Mas não caia do caminho, não comece a acelerar o carro a 200 por hora, porque seu carro... Não, cheguei lá. Quantas vezes você vê empresários falirem por causa disso? Ganharam dinheiro, agora já vou comprometer o orçamento do ano que vem, vou comprar 2 automóveis, vou comprar uma casa, vou comprar um lote, e depois o ano que vem não dá certo e pronto, você foi. É isso que Provérbios está falando. Foco. Tem que ter foco, tem que saber onde quer chegar. Davi sabia onde quer chegar. Com Davi não foi assim. O homem segundo o coração de Deus passa por muitos desafios, mas nunca perdeu o foco. Fala, peraí, ele teve a oportunidade de matar o Saul, todos vocês sabem a história. Ele foi cagar, na realidade, falar assim, as crianças que foi lá na caverna, encontrou o Saul. Fala, agora, o escudeiro dele falou: mata o cara, agora, vamos ser rei no dia seguinte. Não é desse jeito que Deus vai fazer. Tem foco. Pelo fato da gente ter habilidade, nós já achamos que não precisamos mais servir ninguém. Observe, a gente chega na igreja às vezes acabado, situação difícil, complicada. Aí a gente consegue sair daquela situação, começa a ter um relacionamento melhor com a família, começa a sair do pecado, a gente já começa a esquecer. A gente desaparece, não quer mais servir para nada. Não quer servir. Não, com Davi foi diferente. Davi decidiu que a vida dele ia ser servo para ser rei. Ele precisava ser servo. A gente esquece até a nossa atividade de busca de Deus. Meu, irmãos, quantos que eu atendo? Que na primeira semana eu falo: você precisa ter uma visão com Deus, você precisa andar com Deus, você precisa conhecer a palavra, você precisa ler a palavra. Aí o cara resolve o problema dele, fica aqui na igreja às vezes. Mas passa 2 anos, eu pergunto para o cara: daí leu pelo menos o Novo Testamento? Não li ainda, pastor. Mas nem o Novo Testamento? Não, nem li. Não se prepara. Sabe, nós paramos de buscar a sabedoria, o discernimento, o conhecimento, a orientação. Nós desviamos facilmente do foco. Eu gosto da história, está lá no capítulo 17. Não vou ler inteira, porque são 50 e poucos versículos. Mas você lembra a história de Davi, quando ele foi enfrentar Golias. O cara chega no acampamento, cara astuto, deixou aonde o alimento? Qualquer um outro, não, eu vou ir trazer para meus irmãos. Não, havia uma ordem no acampamento, havia um homem responsável, uma equipe responsável pelos mantimentos. Ele chegou e entregou para essa equipe, ou seja, ele era um cara que obedecia às regras do mundo. Às vezes nós queremos vencer, mas nós não queremos obedecer às regras do mundo. Quanto mau testemunho tem de crente aí que não quer obedecer às regras do mundo. Davi chega no acampamento, vai obedecer às regras e vai lá para frente, vai ver o que está acontecendo lá com os filisteus. Ele descobre do outro lado que um cara de 2,90 metros que usa um arcabouço de bronze de 60 quilos, que tem uma lança que pesa, se não me engano, 8 quilos a ponta da lança. E aí os caras falam para ele: escute, Davi. Esperto ele, né? Fala: ó, talvez esteja aí uma oportunidade para mim. Quantas vezes nós passamos do lado das oportunidades, mas nós estamos distraídos com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com as nossas coisas, nós não percebemos. Mas ele, esperto, chega no meio do acampamento, os caras falam: sabia, Davi, que o cara que matar aquele sujeito lá, ele vai ganhar a filha do rei como herança? Ele vai ter finanças saudáveis? Sabia que ele não vai pagar mais tributo, a família dele, o pai dele não precisa pagar mais tributo para o rei? Ele falou: opa, aí é comigo.
Aí ninguém imagina que um cara que cuidava ovelha estava preparado, mas ele estava preparado porque ele tinha foco. Então, às vezes, nem imagina que um cara que é cabeleireiro está se preparando para ser um homem de Deus lá na frente, um ministrador da palavra. Mas está lá se preparando. A gente tem visto isso aqui. Sem ufanação, sem jactância, sem nada. Você entendeu? Então, esse processo, nem imagina que o cara que é advogado está lá se preparando para amanhã depois ser um homem que vai multiplicar o reino, vai trazer gente, vai testemunhar da glória de Deus. Não importa o que você faz. Davi fala, eu posso fazer isso aí, eu estou afim. Vou encurtar um pouco a história, porque senão vai demorar muito. Aí ele vai lá, fala com Saul, Saul tenta pôr a armadura dele, fala, não, não é do teu tipo, é do meu tipo. Sabe por quê? Porque eu tenho Deus. E ele deixa a armadura para lá, veste a túnica dele e sai andando. E aí fica imaginando, nossa, o cara vai destroçar, o cara com 2,90 metros, gigante, vai pegar esse piazinho aí, vai... E aí o gigante desafia ele. Ele vai no lago e pega 5 pedrinhas. E aí eu podia ministrar para você um tempão, agora não vou ministrar para não dar tempo. O cara foi lá e escolheu para ele 5 pedrinhas. Ele tinha certeza absoluta do que ele estava fazendo. Ele estava preparado. É assim que você precisa estar preparado no teu matrimônio, no teu relacionamento, no teu trabalho, na tua empresa. O Júnior como eletricista, o outro como não sei o quê. Tem que saber essas coisas. Você entendeu? Ah, mas ainda eu só trabalho lá numa fábrica, mas eu sou bom naquela fábrica. Não, você não pode ficar limitado àquela fábrica. Fala, o que lá na frente? O que eu quero ser? O que eu quero ser? Não vou falar. Deixa quieto. Tem que cuidar o que fala, porque né, eu ia contar um testemunho, mas eu não pedi para ele para contar. Então eu não posso contar. Um dia eu vou pedir para ele para contar. Um homem muito bem sucedido aqui que tem foco. Um dia eu pedi para ele contar. Eu já pedi para ele vir testemunhar, ele não quer. Mas eu pedi se eu posso contar um pouco da vida dele. Nossa, história linda. Então, por quê? Porque tem foco. Davi naquele momento vai lá, pega as pedrinhas, o gigante vem confrontar ele, está todo mundo esperando. E o gigante fala, tem alguém aí? Olha o que o Davi faz, pega. O cara cai. O cara cai. Muitos de nós, quando derrubamos o primeiro gigante, sabe o que nós fazemos? Ganhei um dinheirão, vou comprar um carro novo. Deixa tudo para trás. Muitos de nós fazem isso. Deixa o gigante deitado, gemendo, e vamos atrás de outras coisas. Ganhei a confiança da mulher, já posso até dar uma olhadinha para a bunda das outras. Isso que muitos de nós cometem esses erros. Mas ele não era tolo, ele era preparado. Diga comigo, Davi era um sujeito preparado. Sabe o que ele faz? Ele vai lá, põe um pé no peito do cara, pega a espada do próprio cara, corta o pescoço, pega a cabeça e sai com a cabeça na mão e a espada do cara. Fala, vou levar embora. Os filisteus entram em pânico. E aí os israelitas saem atrás deles. E você pode ler lá o resto da história. É uma destruição. O cara tinha foco. O cara tinha foco. Aí quando ele vai chegando na cidade, as mulheres começam a cantar um verso. As mulheres da cidade cantam um verso. Vamos ler ele, só o verso aqui, só para você lembrar isso, ficar gravado. Onde que está lá, Gustavo, que fala assim? Aqui, ó, achei. 18:7. As mulheres dançavam e cantavam. Diziam assim: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Foi quando entrou então o vírus dos ciúmes na vida de Saul. Agora, quando Davi teve que dar crédito, eu quero ler só 3 versículos para você aqui. Quando Davi foi discutir com o filisteu, de 2,90 metros, chamado Golias, ele falou para ele: você vem contra mim com espada,
com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Você não desafiou a mim, você desafiou o Deus de Israel, porque eu estou sob as asas dele. Então olha a fé e a intimidade que o cara tinha com Deus. Preste atenção, para você ter foco, você precisa ter fé, precisa ter intimidade com Deus. Ele continua dizendo para o cara: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra, aqui eu quero colocar circunstancialmente na tua situação. Todos os funcionários da sua empresa, todos os patrões seus, todos os seus vizinhos, toda a sua família, tem que saber que há Deus na sua vida. Isso que vai transferir a autoridade de sacerdote no lar. Não poder, sacerdote. Vão escutar com amor, não vão escutar por imposição. Pai, qual que é a sua opinião nisso? Meu irmão, qual que é a sua opinião nisso? Vão te buscar, porque entendem que há Deus na sua vida. Há Deus na sua vida. E ele termina dizendo assim, ó: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor, e esse Senhor está tudo em letra maiúscula, é o Senhor Deus, concede vitória. Que não é por espada ou lança. Ou seja, não é pela tua força física, pela tua força, capacidade, não. Pois a batalha é do Senhor Deus, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Ele grita isso lá no acampamento. Então, esse processo que Davi desenvolveu é o processo de um homem que tem foco. Depois, Saul já trai Davi, pega a filha mais velha e dá para outro cara. Ele fica sem. Ele continua indo lá tocar para o Davi. Para o Saul, desculpa. Davi continua indo lá tocar. Saul pega a lança e fala: vou matar esse cara. Pá! 2 vezes. Ele continua tocando para o cara e fala: meu Deus, é o meu Deus. Tem foco, sabe onde quer chegar. Tem meta, tem estratégia. É isso que eu convido você a perguntar-se em cada uma das áreas da sua vida. Tem que ter foco. Aí de repente ele ouve falar que a outra filha, e ele se encantou com ela, só que o cara tinha que trazer 100 prepúcios. 100 prepúcios de filisteus para poder ter direito. E ele pega os soldados do comando dele e traz 200 prepúcios. E ganha a filha do cara. Não tinha como o cara daí fugir da raia. Ele sabia onde queria chegar. Mas ao mesmo tempo, como um homem de aliança, ele faz aliança com Jonatas, o filho de Saul. Faz uma aliança de sangue com o cara. Fala: não tenho nada a ver com seu pai está me perseguindo, mas eu admiro você. Vamos fazer uma aliança? Vamos. E começam a andar junto. Para você vencer, ter foco, você precisa ter alianças com as pessoas. As pessoas precisam olhar para você e falar: esse é um homem de aliança. É um homem que quando fala, ele cumpre. É um homem que não recua. Você está entendendo? Esse é o processo. E aí nós poderíamos andar muito tempo. Muito tempo. Mas eu prefiro ficar por aqui. Onde está o Muriel? Pode ir lá. Não quero prolongar. Só quero que você pense nisso que você ouviu. Você é uma pessoa de foco? Você é uma pessoa que tem fé suficiente em Deus para poder declarar diante de qualquer situação da sua vida: o meu Deus não vai responder aos seus gritos, não vai responder às suas murmurações, às suas reclamações, quando você está sendo confrontado. Desculpe, quando você está sendo afrontado. E há uma diferença entre confronto e afronto. Confronto é aquilo que a gente faz, chama alguém e fala: escute, está errado o que você está fazendo. Falar em amor, isso é um confronto.
E afronta é o que fazem com a gente aí, porque a gente é crente, porque não sei o quê, ou porque a gente quer que tire nota, ou porque a gente quer que faça as coisas certinho, etc, etc. Pense nisso, fique de pé, faz favor. Sabe como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa, diga comigo, colocar Deus no comando. Diga ainda, deixar Deus ser Deus na minha vida. Sabe, você precisa se preparar com as 5 pedrinhas. Você precisa pegar isso na sua mão, entender a sua realidade, conhecer seus números. Tem gente que não conhece seus próprios números, não sabe quanto entra, quanto sai, quanto gasta, o que faz. Precisa conhecer profundamente, ser intenso na luta. Não se desvie nunca dos propósitos. Faça como Davi, se esconda em Deus. Havia batalha, tudo, mas ele sabia que ele podia contar com Deus. E eu quero que você entenda que você pode contar com Deus. Por mais absurdo que apareça para esse mundão aí, conte com Deus. Não dê ouvidos aos enviados do diabo. Tudo que os enviados do diabo querem é te tirar do foco. Eles vão fazer ofensas, porque daí a ofensa vai te chatear e você vai sair do foco. Eles vão te oferecer religião, porque a religião é mais fácil do que intimidade com Deus. Eles vão te oferecer encenações, vão te oferecer cerimônias, vão te oferecer permissividade. Pronto, essa é a palavra. Vão te oferecer balinhas com profecias falsas. Não abra mão. Continue no foco, buscando a intensidade com Deus. Obedeça sim à lei dos homens, as regras, as normas, mas submeta-se à lei de Deus. Seja organizadinho e, acima de tudo, desenvolva um bom caráter. E sabe, se você seguindo a história de Davi, você vai ver que Davi em muitos momentos foi extremamente generoso, extremamente bondoso. Quantas vezes ele honrou aqueles da família de Saul por questão de honra. Pense um homem de honra. Às vezes nós não queremos honrar, nem dizer um obrigado, nem sequer um telefonema. Sempre que possível fazer o bem. O bem semeado vai trazer para você muitos bens. Enquanto nós adoramos Deus agora, convido você a pensar nessas coisas. Quem sabe você quer fazer um propósito? Aí onde você está, não quero que você venha para frente, nada. Mas no teu coração, quem sabe você quer fazer um propósito, meu Deus, essa área da minha vida eu preciso alinhar. Eu preciso dar prazos concretos. Eu preciso criar um foco. Eu preciso pegar um caderno e anotar minhas metas. E eu preciso perseguir essas metas. Eu preciso chegar em algum lugar. O que eu quero para daqui 10 anos? Para daqui 15 anos? O que eu quero quando eu tiver a idade do pastor Ademir? O que eu quero para a minha vida? Esconda-se em Deus. Nesse momento é o momento para você dizer: Deus, eu quero me esconder. Tu és o meu Senhor, Tu és a minha rocha, Tu és a minha fortaleza. Sim, Deus, Tu és o meu pastor, o meu Senhor. O meu Deus, em Ti encontro abrigo, seguro estou. Tu és meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. em Ti encontro abrigo, refúgio escondido. Tu és meu Deus. Descansa nele nesse momento. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Tua voz, Senhor. Tu és o meu lugar, Tu és o meu lugar, Tu és meu Deus.
meu esconderijo. Tu és meu Deus, meu refúgio. Te amo. Tu és meu Deus, meu abrigo. Meu lugar está em ti. O meu lugar está em ti. A minha força vem de ti. O meu lugar está em ti. Jesus, tu és meu Deus, meu refúgio, meu esconderijo. Tu és meu Deus. Existe um lugar pra mim em ti. Eu vou entrar no teu coração. Existe um lugar pra mim e de lá eu não quero sair. Eu vou entrar no teu coração, meu refúgio, lugar seguro. Convido você a fechar seus olhos. Se for possível, curve sua cabeça. Coloque a mão sobre o seu coração e peça para Ele revelar para você o lugar seguro. Ele vai falar contigo do tempo que Ele quer que você esteja com Ele. Ele vai dizer: filho amado, faz tempo que eu estou esperando você, que você diga que você me quer, que você quer realmente a minha força, como eu sou o Deus de Davi, como eu fui o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Filho meu, eu quero que você prepare a plataforma para mim derramar milagres na sua vida. Nem os irmãos de Davi imaginavam que ele era tão preparado ao ponto que quando ele chegou no acampamento, eles falaram: o que você quer aqui, cara? Mas ele, enquanto estava pastoreando as ovelhas, ele poderia ter ficado sentado. Não, ele foi se preparar. Ele se preparou para a guerra, se preparou como soldado. Ele estava cantando hinos a Deus, tocando sua harpa, adorando Deus. Quem sabe você vai decididamente mudar todas as músicas do seu carro e vai passar a ser um adorador. Vai mudar todas as músicas da sua casa e vai passar a ser um adorador. Quem sabe você vai passar a ler um capítulo da Bíblia por dia, para ter um lugar de intimidade, para se aconchegar, para se agasalhar, para poder dizer da boca para fora: tu és o meu Deus, minha rocha, minha fortaleza. Quem sabe você vai criar um elo de intimidade. Assim, com seus olhos fechados, escute mais uma vez essa canção. Escute mais uma vez. Enquanto isso, Espírito Santo, fala com cada um nesse lugar. Sim, meu Deus. Sim, Deus amado, pode falar. Meu Deus. Sim, tu és o meu Deus. Tu és. Diga isso para Ele, no teu íntimo, é no teu coração. Diga: tu és o meu Deus, o meu Senhor. Oh, como Davi errou tantas vezes, pecou tanto, mas ele foi se refugiar nas asas do Senhor. Ele falou: Deus, tem misericórdia de mim. Oh, ele escreveu o Salmo 51 no momento de maior tristeza. Meu refúgio, lugar seguro. Tu és meu Deus, meu refúgio, lugar seguro. Tu és meu Deus,
Eu te amo, eu te amo. Tu és meu Deus, meu refúgio, lugar seguro. Essa oração, a oração que você pode fazer todo instante para Ele. A cada desafio, a cada nova tentativa do diabo de te tirar do foco, a cada situação difícil, a cada batalha, você pode dizer: Tu és o meu Deus, o meu refúgio. Eu me refugio sob Tuas asas. Eu posso perder tudo, mas eu não quero perder o Teu amor. Eu posso perder todas as coisas materiais que são perecíveis, mas eu não quero perder a minha intimidade contigo. Eu não quero perder a presença da Tua glória na minha vida. Eu não quero perder a presença da Tua glória na minha casa, o manifestar do Teu amor no meu dia a dia. Não, tudo é importante, Senhor. O dinheiro é importante, o trabalho é importante, mas Tu és mais importante. Eu não vou com espada, mas eu vou com a Tua presença na luta do dia a dia. Purifica cada um de nós nesse lugar, Senhor. Dá entendimento, e que Teu Espírito possa mostrar para nós as áreas que nós precisamos realinhar o nosso foco, as áreas que nós precisamos entender a Tua grandeza, Criador dos céus e da terra, que nos trouxe para esse lugar para que possamos entender que somos eternos e que o Senhor quer muito nos abençoar. Reconhecemos que Tu és um Deus de amor, reconhecemos que Tu és um Deus abençoador e galardeador daqueles que Te buscam. Por isso nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Coloque suas duas mãos para frente. Amado Deus, nós queremos uma bênção especial para essa noite. Que o Senhor abra os nossos olhos na intimidade. O Senhor abra os olhos do nosso coração, para nós podermos ver dentro de nós aquilo que precisa ainda ser alinhado. Nós Te pedimos bênçãos de intimidade. Sim, derrama da Tua intimidade nos corações que aqui estão. Coloca sobre as mãos que estão estendidas e que têm fé, que creem realmente na Tua presença. Em nome de Jesus, coloca sobre essas mãos intimidade, relacionamento contigo. Pai, nessa noite nós Te pedimos: muda a nossa escala de valores, se é que ainda precisa ser mudada, para que nós possamos eleger ao Senhor como o principal motivo da nossa existência, o nosso temor a Ti. Humildemente Te pedimos: nos abençoa com aquilo que é mais difícil para nós, que é o princípio da fé, da Sua soberania sobre nossas vidas. E enquanto o Senhor é soberano sobre nossas vidas, o Senhor é Deus das nossas vidas, enquanto o Senhor age na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso coração, enquanto o Senhor abre a nossa visão espiritual, o Senhor possa nos abençoar naquilo que nós precisamos para essa semana, para esse mês. O Senhor coloque em nossas mãos graças, misericórdia. Em 15 segundos, pensa o que você precisa para esse mês. O que você quer depois dessa conversa toda? O que você quer que Deus te abençoe? Abençoa, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho
e em nome do Espírito Santo, que todos possamos ir em paz depois de jantarmos e vermos a Tua glória se refletindo a cada dia em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém?